Olá de novo, pessoal. É muito bom estar aqui para mais uma mensagem. Eu queria primeiramente pedir desculpa por não ter gravado a mensagem semana passada, mas meu celular foi roubado, eu tive outras atividades que me atrapalharam um pouco. Mas estamos de volta aí para mais uma dignação. Essa semana, a nossa dignação pegou dos capítulos do 7 ao 12 do livro de Lamã. E esses capítulos, né, na maior parte deles, pelo menos, as palavras que a gente vai ler são palavras de Nefe, que era filho de Elamã, né, que era filho de Alma, o filho. Né? Essa semana nós vamos também continuar vendo um pouco sobre dois assuntos que começaram semana passada e que eram coisas bem importantes. O primeiro deles é um padrão de comportamento conhecido como círculo de orgulho, né? E também já falar um pouquinho sobre os ladrões de Gadianton. Já que a gente não teve um vídeo semana passada, eu queria dar uma olhada rapidinha nesse padrão de comportamento, né, que a gente pode ver em vários momentos do livro de Mormon. Mas parece que dessa parte aqui que a gente está para o final, fica ainda mais claro, né, esse ciclo de orgulho. Porque, né, as pessoas aqui elas estão mais iníquas aqui do que nunca. Então, o Senhor, em vários momentos, né, ele promete que se as pessoas tiverem fé e seguirem seus ensinamentos, ele fará o quê? Ele ajudará elas a prosperarem na terra. Né? A gente lê isso aí em vários lugares, desde o primeiro Nefe lá. E isso realmente acontece. Quando as pessoas eram obedientes, né, eles tinham prosperidade e rapidamente eles obtinham aí riquezas materiais, terras, né, eles tinham felicidade. E com isso vinha o quê? O homem natural e o orgulho. E esse orgulho fazia com que as pessoas cometessem muitos pecados para manter as vontades do homem natural, para manter o status do homem natural, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí daqui um pouquinho. Mas com esse orgulho e pecado, é claro que as pessoas elas começavam a se afastar da presença do Senhor, né? Aí elas paravam de prosperar e entravam num estado de decadência e sofrimento. E por causa desse sofrimento, né, e com muito trabalho também dos líderes da igreja, dos profetas, as pessoas acabavam se humilhando perante Deus, né, mudavam seu comportamento e se arrependiam dos seus pecados, né, começavam a ser obedientes de novo. E isso fazia o quê? Com que eles recebessem bênçãos novamente e prosperassem, né? Então formaria um ciclo. Vocês já devem ter estudado sobre isso, né, em algum momento aí. Mas como a gente vai ler alguns versículos aqui que falam um pouquinho, eu queria só dar uma revisada. Então, nessa época do livro de Mormon, a maior parte dos lamanitas já tinham sido convertidos, né, ao Evangelho, à Igreja de Cristo. E isso fez com que a relação entre os nefitas e os lamanitas melhorasse bastante. Tanto que eles já começavam até a viver mais juntos, a visitar um outro, a fazer bastante comércio, né? Tanto que eles ficaram bastante ricos, né, por causa desse comércio que eles faziam entre os lamanitas e os nefitas. Aí, com o tempo, apareceu um grupo de pessoas, né, um grupo de ladrões, chamado Ladrões de Gadianton. E através de combinações secretas e assassinatos, eles conseguiram se apoderar do governo dos nefitas, chegaram até o poder. Né? E a maior parte dos nefitas daquela época, por causa do orgulho, eles começaram até a defender a esses ladrões de Gadianton. Então, no final do capítulo 6, né, que foi da semana passada, os nefitas estavam num estado de pecado e orgulho muito grande. Né? E os lamanitas, pelo contrário, eles estavam se esforçando bravamente ali para continuar firme no evangelho, que eles eram recém-conversos, né, muitos dos lamanitas. No capítulo 7 aqui que a gente vai ler, Nefe, né, Nefe estava pregando na Terra do Norte, estava fazendo a missão na Terra do Norte. Ele volta, né, e ele volta dessa terra de desolação, né, no norte, porque tinha muitos nefitas e lamanitas que tinham se mudado para a Terra do Norte. Então, Nefe, ele volta, né, para Zaraela, mas quando ele tinha saído para ir para a Terra do Norte, o povo da igreja estava prosperando, né? A igreja estava crescendo. E aí vamos dar uma olhadinha no 7 aqui, como é que está a situação quando ele volta, tá?
Vamos ler o 4 e o 5 do capítulo 7. E presta atenção aqui se vocês conseguem enxergar alguma coisa aqui nesses versículos que acontece, alguma coisa parecida com o que acontece hoje em dia. E vendo o povo naquele estado tão terrível, de tão terrível iniquidade, e aqueles ladrões de Gadianton, ocupando as cadeiras dos juízes, tendo usurpado o poder e a autoridade da terra, desprezando os mandamentos de Deus e em nada sendo dignos perante ele, não fazendo justiça aos filhos dos homens, condenando os justos em virtude de sua retidão, deixando os culpados e iníquos impunes por causa de seu dinheiro, e ainda mais, mantendo-os em altos cargos de governo, para dirigirem e fazerem o que bem quisessem, a fim de enriquecerem e gozarem as glórias do mundo, e também para mais facilmente poderem cometer adultério e roubar e matar e proceder de acordo com a própria vontade. Será que alguma dessas coisas tem acontecido nos dias de hoje nos nossos governos? Não, né? Imagina, não acontece, né? Agora, imagina como Nefe se sentiu. Ele deixou tudo bonitinho, né? Uns anos atrás, né? Ficou uns anos fora ali em missão. E aí quando ele volta, tá tudo do avesso. Imagina, e não é só o povo, mas como todo o governo também está corrompido. Ele fica muito triste, né? Aí o que ele faz? Ele sobe numa torre que ficava na casa dele, né? Que era perto de uma estrada bem movimentada ali, que dava pro mercado central. E ele começa a se lamentar por causa todas essas iniquidades. E o povo que passava por ali começou a ver, né? Poxa vida, né? O que será que Nefe está lamentando ali, né? O que será que ele está falando ali? E muita gente se juntou, né? Fala aqui que multidões se juntaram ali naquela torre, né? Em volta da torre. E aí quando Nefe viu que muita gente estava ouvindo, né? As lamentações dele, ele começa a pregar e chamar todo mundo ao arrependimento. Eu queria ler aqui algumas das coisas que ele falou para o povo, tá? Vamos começar aqui lendo o 16 e o 17. Sim, como pudestes ser seduzidos por aquele que procura mergulhar-vos a alma em miséria sem fim e angústia interminável? Ó, arrependei-vos, arrependei-vos, por que desejais morrer? Voltai-vos, voltai-vos para o Senhor vosso Deus. Por que vos abandonou ele? Então Nefe está perguntando para as pessoas, né? Por que vocês estão se deixando levar pelas vontades do homem natural? Por que vocês estão deixando Satanás, né, te arrastar cada vez mais para baixo, para um tormento sem fim? Vocês sabem o que é certo. Vocês sabem o que acontece quando a gente deixa a vontade de Deus de lado, né? É aquela mesma pergunta que eu fiz uma vez, né, numas aulas passadas aí. Por que eu faço o que eu faço quando eu sei o que é ser? Quando eu sei o que eu sei, né? E no caso aqui dos nefitas, ele responde isso. Por que isso estava acontecendo? Lá no versículo 21. Vamos ler lá o versículo 21. Mas eis que é para obterdes lucros, para serdes louvados pelos homens, sim, e para adquirirdes ouro e prata, e haveis colocado o coração nas riquezas e coisas vãs deste mundo, e por elas assassinais e saqueais, e roubais e levantais falsos testemunhos contra o próximo, entregando-vos a toda sorte de iniquidades. Então, no que as pessoas estavam de olho aqui? Em riquezas, em poder e glória entre os homens. Todas aquelas coisas que são importantes para quem? Para o homem natural, né? Que deixam o homem natural bem feliz ali, claro que por um breve momento, né? Mas a pergunta que eu tenho aqui é o seguinte: é errado a gente procurar sucesso material nessa vida? Né? O próprio Senhor aqui nos promete prosperidade, né? Se a gente seja obediente, né? Isso inclui bens materiais. Mas aonde que está o perigo? Vamos dar uma olhada num versículo aqui do Novo Testamento,
Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, o versículo 10, fala o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele fala aqui que o dinheiro é a raiz de todos os males? Não, né? Ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, né, o amor ao dinheiro, né, não só ao dinheiro, mas também ao poder e glória nesse mundo, né, a glória entre os homens, foi o que mudou o coração das pessoas para deixarem, né, eles se levar pelas escolhas erradas, né? Estava apoderando ali do coração deles. Eles tinham ganhado tanto dinheiro, né, tanto ouro, roupas e bens, que eles não conseguiam mais parar. Eles não sabiam a hora de parar, de correr atrás daquelas coisas, né? Essas riquezas, né, tinham se tornado o quê? Outro Deus para eles, que eles amavam também, né? E as pessoas aqui, elas acabavam cometendo vários pecados, assassinatos, para continuar conseguindo essas riquezas, né? Se a gente voltar lá e olhar no círculo do orgulho de novo, o que está lá em cima como parte das bênçãos de Deus? Prosperidade, né? Isso confirma que o Senhor quer que nós sejamos prósperos, que sejamos felizes e conquistamos bens materiais também. Mas se a gente olhar um pouquinho para o lado, o que está lá? Bem pertinho da prosperidade, e é o ponto de curva, né, para a descida do círculo. É o orgulho, né? E esse orgulho não significa simplesmente achar que nós somos melhor e que merecemos mais do que as outras pessoas. Mas também tem uma coisa nesse orgulho que às vezes passa desapercebido, que é o quê? É acharmos que nós sabemos mais do que Deus. Principalmente, né, pensamos que sabemos mais, né, sobre as coisas que a gente precisa e quando a gente precisa, né? A gente tem que entender que a prosperidade que nos é prometida, não é necessariamente e somente coisas temporais. Mas assim como o ciclo aqui nos mostra, a prosperidade é o oposto do sofrimento. Prosperidade é o que? É ter a presença do Espírito Santo em nossa vida, contar com a sabedoria do Pai Celestial, né? Ele sabe quando e o que a gente precisa. Os juízes aqui, os ladrões de Gadianton, o que eles tinham feito, né? Em vez de viver pelas leis de Deus e esperar as bênçãos dele, né, no momento certo, o que eles fizeram? Eles queriam tanto poder e riqueza que eles mudavam as leis, né, para conseguir as coisas no seu próprio tempo e da sua própria maneira. Não é verdade? Então, né, se fala para o povo aqui que ao menos que eles se arrependam, a cidade de Zaraela e as outras cidades vizinhas vão ser totalmente tomadas e o povo vai ser destruído, né? Vamos virar ali para o capítulo 8 e vamos ler ali do 4 ao 6, rapidinho. E vamos ver o que os juízes acharam, né? Como que eles responderam a essa profecia de Nefe, né? E fala assim: e esses juízes encolerizaram-se com ele, porque lhes falou abertamente a respeito de suas obras e trevas. Não obstante, não se atreviam a deitar-lhes as mãos, temendo que o povo se voltasse contra eles. Por conseguinte, clamaram ao povo, dizendo: por que permitis que este homem nos ultraje? Pois eis que ele condena todo este povo à destruição. Sim, e diz também que nossas grandes cidades nos serão tomadas, de modo que nelas não teremos lugar. E, no entanto, sabemos que isso é impossível, pois eis que somos poderosos e grandes são nossas cidades. Portanto, nossos inimigos não podem ter poder sobre nós. Vocês lembram de outra passagem que a gente estudou no livro de Mórmon, que foi exatamente assim? Vocês lembram de quando Alma e Amulek estavam pregando lá em Amonia e os advogados, né, que estavam bem corruptos, assim como os juízes aqui dessa época, né, há uma profeção que, se eles não se arrependessem, a cidade de Amonia seria destruída. E o que eles falaram lá atrás?
Até parece, olha só nossa cidade aqui tão poderosa, até parece que alguém pode vir aqui e nos destruir. E o que aconteceu? Assim que as pessoas justas saíram da cidade, os lamanitas vieram e destruíram a Monia em um dia, né? Mas os juízes aqui, eles não pegavam o Nefe, né, para prender ele, porque eles sabiam que ele não tinha feito nada de errado. E eles tinham medo que as pessoas, né, iam se virar contra eles ali. Então, o que eles fizeram? Aos poucos, eles estavam tentando instigar o ódio nas pessoas para ver se eles conseguiam fazer Nefe parar, tá? Mas vamos ver ali do 7 ao 10 o que aconteceu. Do versículo 7 ao versículo 10 do capítulo 8. E aconteceu que dessa forma instigaram o povo à cólera contra Nefe e provocaram contendas entre eles, porque alguns clamaram: Deixai este homem em paz, porque é um bom homem, e as coisas que declara certamente acontecerão, a não ser que nos arrependamos. Sim, eis que todos os castigos que ele nos anunciou cairão sobre nós, porque sabemos que ele não disse senão a verdade sobre nossas iniquidades. E eis que são muitas, e ele sabe tão bem das coisas que nos acontecerão quanto de nossas iniquidades. Sim, e eis que se ele não fosse profeta, e eis que se ele não e eis que se ele não fosse profeta, não poderia haver testificado a respeito dessas coisas. E aconteceu que as pessoas que desejavam destruir Nefe foram impedidas por temor de deitar-lhe as mãos. Portanto, vendo que conquistara a simpatia de alguns, a tal ponto que os outros se atemorizaram, ele recomeçou a falar-lhes. Então, quando os juízes estavam tentando fazer a cabeça do povo ali para pegar Nefe, né? Algumas pessoas que acreditavam em Nefe deram um passo à frente ali e começaram a enfrentar os juízes e a defender o profeta. E imagina como deve ser difícil, ter sido difícil para essas pessoas, né? Porque o grupo de Gadianton já era conhecido por não ser muito justo e por matar, né, as pessoas que ficavam nos seus caminhos ali que não deixavam eles conseguir o que eles queriam, né? Então não deve ter sido fácil para essas pessoas, né? Né, o bando de Gadianton podia fazer eles sumirem a qualquer momento ali. Mas se essas pessoas não tivessem tomado o partido a favor de Nefe nesse momento, talvez ele teria sido pego ali e não continuasse a pregar, né? Mas por causa da coragem delas, ele conseguiu. Tem uma citação aqui que eu li essa semana, quando eu estava estudando um pouco sobre esse assunto, que é de um filósofo inglês chamado John Stuart Mill, e fala assim: que ninguém pacifique sua consciência com a ilusão de que não pode causar dano se não tomar parte e não formar opinião. Homens maus não precisam de nada mais para atingir seus objetivos do que os homens bons olharem e não fazerem nada. Bem direta, né, essa citação. Se quisermos que o mal triunfe, basta não fazermos nada. Então, Nefe aproveita, né, da situação ali, né, e continua falando, né, pregando ao povo. E ele fala então um pouco sobre Cristo, né, sobre como o nascimento e a vinda de Cristo é a solução para esse orgulho e essa iniquidade que as pessoas estavam passando. E ele fala também aqui sobre Cristo, né, seria como Moisés, né, quando Moisés levantou aquela serpente de metal no deserto, para que as pessoas olhassem, né, elas poderiam viver. E assim também seria com Cristo. Aquelas pessoas que acreditassem e tivessem fé nele, poderiam se arrepender e viver feliz eternamente. Mas depois que ele acaba de falar, ele ainda dá um sinal, né, das suas profecias e de quão corrupto o governo estava. Vamos ler lá o versículo 27 do capítulo 8 ainda. Sim, ide até a cadeira do juiz e investigai, e eis que vosso juiz foi assassinado, ejado em seu sangue, e ele foi assassinado por seu irmão, que ambiciona ocupar a cadeira de juiz. Então,
pessoal fica meio assim, né, meio em dúvida, mas daí os juízes menores que estavam ali, né, entre o povo, eles mandam uns homens irem lá ver se era verdade o que Nef tinha falado. Então 5 homens saem correndo para conferir, né? E quando eles chegam lá, na cadeira do juiz, né? Tchanã, né? Lá estava o juiz supremo morto, né? No sangue ali, né? E eles veem que é verdade. Então esses 5 homens desmaiam ali e as pessoas vêm e pensam que é eles que tinham matado o juiz, que eles estavam ali, né? E eles acabam prendendo esses 5 homens. Depois, aqueles outros juízes que mandaram eles irem lá conferir, eles veem que aqueles 5 homens que foram presos eram os mesmos que eles tinham mandado irem lá, né? Então eles acabam soltando eles. Mas antes deles soltarem, tem uma discussão interessante lá no capítulo 9 que eu queria ler. Vamos começar lendo ali o 2, o versículo 2. E o versículo 2 ainda é quando os 5 homens estavam vindo ver se o juiz foi assassinado de verdade. Tá? Vamos lá no 2. Eis que agora saberemos com certeza se este homem é um profeta, e se Deus lhe ordenou que nos profetizasse coisas tão maravilhosas. Eis que não cremos que eu tenha feito. Sim, não cremos que ele seja um profeta. Não obstante, se o que ele disse a respeito do juiz supremo for verdade, e ele está morto, então acreditaremos que as outras palavras que disse são verdadeiras. Então a gente pode ver aqui, né, o sentimento desses 5 homens. Até então, né, quando eles estavam indo lá, eles não acreditavam que Nef era um profeta. Mas eles sabiam que se o que Nef disse sobre o juiz era verdade, então esse seria o seu testemunho de que ele era um profeta e que as outras coisas que Nef tinha falado também eram verdade. Então eles estavam com o coração aberto, né? Aí vamos pular agora para o 14 e o 15, que eram aí quando os juízes, né, os outros juízes menores, eles estavam ouvindo a história desses 5 homens. Vamos ler lá o 14 e o 15. Corremos e chegamos ao lugar da cadeira do juiz. E quando vimos todas as coisas conforme Nef atestara, ficamos assombrados e caímos por terra. E quando recobramos de nosso assombro, eis que nos atiraram na prisão. Ora, quanto ao assassino deste homem, não sabemos quem cometeu. E sabemos apenas isto, que fomos correndo segundo o vosso desejo, e eis que ele estava morto, de acordo com as palavras de Nef. Então, aqueles 5 homens, né, que tinham corrido e ido buscar a confirmação da veracidade do que Nef tinha falado, agora eles sabiam que Nef realmente era um profeta. Tá? Mas vamos ver, vamos ler aqui no 16 e no 17, como que os outros juízes agiram, né, depois de ouvir esse testemunho. Vamos lá, 16 e 17. E então aconteceu que os juízes explicaram a questão ao povo e acusaram Nef, dizendo: eis que sabemos que este Nef deve ter combinado com alguém para matar o juiz e depois contar-nos, a fim de converter-nos à sua fé, para ser considerado um grande homem, escolhido por Deus e um profeta. E agora, eis que denunciaremos este homem, e ele confessará a sua culpa, e revelar-nos-á o verdadeiro assassino do juiz. Então, quer dizer que, além de não acreditar em Nef, eles ainda inventaram uma narrativa que Nef tinha conspirado com alguém para matar o juiz, só para poder contar aquela história e parecer que ele era um profeta. No versículo 18, né, os 5 ainda eles discutem com os juízes, né, defendendo Nef ali, o que mostra que eles realmente tinham acreditado mesmo em Nef. Essa passagem aqui é um pequeno exemplo para mim que aquelas pessoas que realmente buscam a verdade e têm o coração aberto, né, elas correm atrás e têm o objetivo de encontrar
acreditar e seguir a verdade, por mais que seja difícil, né, como esses 5 homens aqui. Mas tem também aquelas outras pessoas, né, que não buscam as próprias experiências. Por quê? Porque o seu coração ele está duro, não está aberto. E essas pessoas, inclusive, elas já possuem o quê? Desculpas e narrativas ali que elas podem usar, né? Que elas podem contar caso as coisas não andem em seu favor, né? E o interessante é que se a gente ler o 16 de novo aqui, eles acusam o Nefe de coisas que eles próprios fariam, né? Faziam ali para conseguir o poder, né? Falar no 16 lá, ó. Eis que sabemos que este Nefe deve ter combinado com alguém para matar o juiz e depois contar-nos, a fim de convertermos a sua fé, para ser considerado como um grande homem, escolhido por Deus e um profeta. É engraçado, porque quem tinha o histórico de matar e fazer combinações para serem reconhecidos entre os homens? Os próprios juízes, não é mesmo? Então é muito fácil as pessoas julgarem e acusarem as outras pelas coisas que elas próprias são culpadas. E aí depois então eles pegam o Nefe e o que eles fazem? Ali no 20. Dizendo-lhe, tu és cúmplice. Quem é o homem que cometeu este crime? Dize-nos agora e admite tua culpa. Eis aqui dinheiro, e também te consideremos a vida, se nos contares e admitires a aliança que fizeste com ele. Então eles ofereceram dinheiro para ele mentir, né? Dinheiro que era o próprio Deus deles, e que eles acreditavam que o dinheiro dava poder para eles conseguirem o que quisessem. É claro que Nefe olha para aquele dinheiro que não significa muita coisa para ele, né? Ele não se vende e ainda queima o juiz por fazerem aquela oferta. Nefe ainda dá para eles aqui mais profecias para provar que o que ele falava era verdade. O que ele faz? Ele fala, né, para as pessoas, para esses juízes, irem procurar o irmão do juiz supremo que tinha sido assassinado e dar um script para eles com as frases e as respostas exatas que o irmão do juiz ia dar, né? E no final ele iria confessar que ele tinha matado e que Nefe era inocente. E o que acontece daí, né? As pessoas vão lá, falam com o irmão do juiz que tinha sido assassinado e as coisas acontecem exatamente como Nefe tinha falado. Agora a gente pensa, né? Depois de todos esses sinais e provas e as palavras claras de Nefe ali sobre o que o povo tinha que fazer para se arrepender, tá na cara que o povo vai se humilhar e começar a fazer as coisas certas. Essa é o que a gente pensa. Mas como a gente já aprendeu antes, né, em outras situações, os sinais que convencem a mente das pessoas, mas não têm espaço no coração, não conseguem converter, não conseguem mudar, né? Elas podem até pensar, né, lá na sua cabeça, né? Poxa vida, esse cara tem alguma coisa de especial, mas aquela mudança, né, que tem que acontecer de dentro para fora, não acontece, porque o coração deles não tava mudado. Vamos abrir ali no capítulo 10 e ler o versículo 1 para ver o que aconteceu. E aconteceu que surgiu entre o povo uma divisão, de modo que se apartaram uns para um lado e outros para outro, e seguiram seus caminhos, deixando Nefe, que se achava no meio deles, sozinho. Quer dizer então que tinha uma discussão entre eles, né? Talvez algumas dessas pessoas até vissem alguma coisa de interessante, né, nas coisas que Nefe tinha falado. Mas no final, o que acontece? Todos seguiram seus próprios caminhos, né, para fazer as coisas que eles estavam fazendo antes e deixaram o Nefe ali, que é a pessoa que podia ajudá-los, né? Aí no versículo 2 e 3 mostra como Nefe ficou. 2 e 3 do 10. E aconteceu que Nefe tomou o caminho de sua casa, refletindo sobre as coisas que o Senhor lhe revelara.
E aconteceu que, enquanto assim meditava, estando extremamente desanimado em virtude das iniquidades do povo nefita, suas secretas obras de trevas e seus assassinatos e suas pilhagens e toda sorte de maldade, aconteceu que, enquanto assim meditava em seu coração, eis que ouviu uma voz dizendo... mas antes da gente falar sobre o que a voz falou aqui para Nef, né? Eu imagino Nef caminhando sozinho ali para sua casa, provavelmente se perguntando o que eu poderia ter feito mais para ajudar essas pessoas, né? O que eu poderia ter feito? E legal é ver aqui que ele estava magoado, por quê? Por causa do orgulho e da iniquidade do povo. Ele não ficou reclamando por causa de seus próprios sofrimentos, né? Ele não ficou falando, poxa vida, me prenderam aqui, ficaram me julgando, eu só queria ajudar, nossa, eu estou sofrendo tanto. Não, ele não reclamou disso, ele estava o quê? Preocupado com as outras pessoas, né? E como tudo que ele tinha feito não tinha ajudado eles, né? Quantos de vocês já se sentiram assim? Talvez durante a missão, ou quando tentaram pregar o evangelho para algum amigo, para sua família, ou durante algum chamado na igreja, onde parecia que por mais que você se esforçasse, as coisas não progrediam ali como você queria, como você pensava, ou até mesmo nos nossos esforços, né, como pais e mães, quando a gente sente que por mais que a gente ensine nossos filhos, parece que o testemunho deles não cria raiz, né? Eu já me senti assim algumas vezes. Então vamos ver lá o que essa voz fala para Nef, lá no versículo 4. Bem-aventurado és tu, Nef, pelas coisas que tens feito. Então olha que interessante. O Senhor não falou para Nef aqui, Nef, eu vou te abençoar por causa do grande sucesso que você teve, por causa dos milhares de batismos que você conseguiu, ou das muitas pessoas que você reativou. Não, o que ele disse? Bem-aventurado és tu, Nef, pelas coisas que você fez, né? E aí ele continua ali continua o 4 e o 5 também. Pois observei que foste infatigável em pregar a este povo as palavras que te dei, e não o temeste, nem te preocupaste com tua própria vida, mas procuraste conhecer minha vontade e cumprir meus mandamentos. E agora, por teres feito isso com tanta perseverança, eis que te abençoarei para sempre, e te farei poderoso em palavras e ações, em fé e em obras. Que maravilhoso deve ter sido para Nef ouvir essas palavras do Senhor, confirmando, né, que o Senhor reconheceu o seu esforço e a sua perseverança. E pessoalmente, né, eu não acredito que essa frase, essas palavras do Senhor aqui se apliquem somente para Nef nessa época. Eu realmente acredito que o Senhor olha para os nossos esforços da mesma maneira, né? Então, que maravilhoso também para a gente, né? Saber que o Senhor quer de nós é que façamos o nosso melhor, com bastante vontade e perseverança, sempre procurando o bem do próximo, ao invés de nosso próprio benefício, né? E deixe que o Senhor, né, como maestro da orquestra toda, ele vai cuidar dos resultados, né? Ele vai ter os resultados que ele busca. O que a gente tem que se esforçar é o quê? Ser o melhor instrumento que nós podemos. A gente já falou bastante também sobre sermos os instrumentos na mão de Deus, né? Então temos que se esforçar e se preocupar em ser os melhores instrumentos que a gente pode. E o Senhor vai cuidar dos resultados, tá? É tão fácil nessa vida a gente prometer, né, a vida para o Senhor, prometer a vida para a obra, mas na hora de andar segundo a milha e doar de nosso tempo, né, das nossas vontades, do nosso conforto, né, para a obra de Deus, como que a gente está agindo? Não é verdade? É tão fácil a gente falar, eu morreria por Evangelho, mas a gente está vivendo por Deus, a gente está vivendo por Jesus Cristo. E eu também gosto aqui do que ele fala no final do 5. Fala assim, e te farei poderoso em palavras e ações,
em fé e em obras. Sim, para que todas as coisas se realizem segundo a tua palavra, pois nada pedirás que seja contrário à minha vontade. Então parece aqui que o Senhor dá carta branca para Nefe e pedir o que ele quiser, né? Não seria bom? Mas por que o Senhor faz isso? Ele mesmo dá a resposta lá. Pois nada pedirás que seja contrário à minha vontade. Nefe estava tão em sintonia com as vontades e objetivos do Senhor que Deus sabia que ele só ia pedir as coisas certas na hora certa. É assim que nós precisamos nos esforçar para ser e agir em nossas orações, né? Sermos inspirados para alinhar os nossos desejos com os objetivos do Pai Celestial. E aí, então, pedir as coisas que Ele já está preparado para nos dar, né? E no 7, ali no 7, o Pai Celestial ainda dá para ele o poder selador, né? Eis que te dou poder para que tudo quanto ligares na terra seja ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra seja desligado no céu. E assim terá poder entre este povo. E aí então, o que Nefe fez depois dessas palavras? Vamos ler lá o versículo 12. E eis que então aconteceu que quando o Senhor disse essas palavras a Nefe, ele se deteve e não seguiu para a sua casa, mas voltou para as multidões que estavam espalhadas pela face daquela terra, e principiou a proclamar-lhes a palavra que o Senhor lhe dissera a respeito de sua destruição, caso não se arrependessem. Então Nefe, ele estava indo para a casa dele, né? Depois de tentar tanto ensinar as pessoas e dar aqueles sinais, aquelas profecias, né? Ele estava voltando para a casa dele triste. Mas ele então, o que acontece? Ele vira, né? Imediatamente ele para de ir para casa, né? Vira e volta para dar mais uma chance para o povo antes que o Senhor forçasse eles a se humilharem. Não parece com outras histórias que a gente viu aqui no livro de Mórmon? Qual outra história você lembra, né, de um líder inspirado pelo Senhor, que deixou seus sentimentos, né, e cansaço de lado e foi fazer o trabalho do Senhor? Né? Tem alguma história alguma experiência que você tem aí, ou tem alguma história do livro de Mórmon que você lembre que isso aconteceu também? Vamos ver agora aqui um pouco mais sobre esse círculo do orgulho e quão rapidamente as pessoas se esquecem de Deus e caem, né, nesse orgulho. Então, depois que Nefe passa de grupo em grupo aqui, tentando mais uma vez ensinar as pessoas, né, elas ainda rejeitam ele e continuam vivendo em pecado e buscando sempre seus desejos pessoais. No capítulo 11, aqui, nos anos 72 e 73 do governo dos juízes, os nefitas e os ladrões de Gadianton começam a guerrear entre si. E Nefe, então, pede para o Senhor enviar uma fome na terra, em vez de destruir o povo, né, por causa da guerra. Aí, passa 2 anos, nos anos 74 e 75, então, o que acontece? Para de chover totalmente. A terra não produzia mais grãos, né, não produzia mais nenhum tipo de comida, os animais morrem, e o povo então sofre com fome total por alguns anos, até acontecer o quê? Eles se humilham e pedem para Nefe pedir para o Senhor retirar a fome, né? Então Nefe ali, né, com a bondade, ele fala com o Senhor, as pessoas se arrependem e começam a prosperar na terra de novo. Aí eles constroem várias cidades, a igreja cresce, até aquelas combinações secretas de Gadianton, elas param por algum tempo. Vamos ler ali no capítulo 11, o versículo 21. E aconteceu que o 76º ano terminou em paz, e o 77º ano começou em paz, e a igreja espalhou-se pela face de toda a terra, e a maior parte do povo, tanto nefitas quanto lamanitas, pertencia à igreja, e houve muita paz, e assim terminou o 77º ano. Então, eles tiveram 2 anos completos de bastante paz e prosperidade.
Agora vamos lá ler do 36 ao 38. E no 82º ano, o povo principiou novamente a se esquecer do Senhor seu Deus. E no 83º ano, começaram a ficar extremamente iníquos. E no 84º ano, não melhoraram seu proceder. E aconteceu que no 85º ano se tornaram mais e mais orgulhosos e iníquos. E assim estavam novamente amadurecendo para a destruição. E assim terminou o 85º ano. Então, em questão de 5 anos, eles foram de muita prosperidade e crescimento na igreja para muito orgulhosos e muito iníquos. 5 anos só, para mudar totalmente, né? E para a gente terminar aqui a mensagem, vamos ver lá no capítulo 12, né, algumas conclusões que Mormon faz aqui sobre o comportamento das pessoas em relação ao Senhor. Vamos dar uma olhada lá primeiro no capítulo 12, no versículo 1 e 2. E assim podemos ver quão falso e também quão inconstante é o coração dos filhos dos homens. Sim, podemos ver como o Senhor, na grandeza de sua infinita bondade, abençoa e faz prosperar os que colocam nele a sua confiança. Sim, e vemos que é justamente quando ele faz prosperar seu povo, sim, aumentando seus campos, seu gado, e seus rebanhos, e ouro e prata, e toda sorte de coisas preciosas de todo tipo e de todo estilo, preservando-lhes a vida, e livrando-os das mãos de seus inimigos, abrandando o coração dos inimigos para que não lhes façam guerra. Sim, e em resumo, fazendo tudo para o bem e a felicidade do seu povo. Sim, então é quando endurecem o coração, esquecendo-se do Senhor seu Deus e pisando o Santíssimo. Sim, e isto em virtude de seu próprio conforto e de sua enorme prosperidade. E agora o 23 e o 24 para terminar aí num ponto mais positivo. Portanto, benditos são os que se arrependem e dão ouvidos à voz do Senhor seu Deus, pois eles serão salvos. E permita a Deus, em sua grande plenitude, que os homens sejam levados ao arrependimento e às boas obras, para que lhes seja restituída graça por graça, segundo as suas obras. Irmãos, essas coisas aconteceram há mais de 2000 anos atrás. Mas os ensinamentos não foram preservados até o nosso tempo só para lermos a história e pensar, poxa vida, que povo burro, né? Eles não aprendiam nada. Não é para isso que elas foram preservadas. Essas coisas se aplicam ao nosso dia, né? E o ciclo do orgulho está tão vivo e real hoje em dia como estava naquela época. As pessoas amam e buscam a riqueza e a glória como as coisas mais importantes de suas vidas. A gente precisa estar sempre alerta para não ficarmos presos nesse orgulho, nesse ciclo de orgulho e perder as grandes bênçãos que o Pai Celestial tem guardadas para nós. Eu aprendi muito aqui com a perseverança de Nefe e espero que vocês também tenham aprendido bastante, tá? Eu deixo essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo sobre o livro de Mormon, se inscreva nesse canal, ative as notificações e não deixe de compartilhar com sua família e amigos. Assistam também com seus filhos o vídeo semanal do Vem e Segue para as crianças. Vou deixar o link aqui na descrição. Um abraço e até a próxima.